Olá, seja bem-vinda. Eu sou Carol Flaviano. Esse é o programa O Amor Está no Lar e essas aulas são para te ajudar a recuperar o seu casamento, mesmo que você esteja à beira do divórcio. E o tema da live de hoje é como lidar com a frieza do marido. Então, se você tá num casamento que tá à beira do divórcio, ou mesmo você que não está numa situação tão crítica assim, mas se vê muitas vezes empurrando o seu casamento com a barriga, se vê muitas vezes olhando para o seu casamento e não entendendo ali que rumo que ele tá tomando, o que tá acontecendo, não entendendo porque antes o seu marido ele tinha algumas atitudes que hoje estão completamente diferentes, né? Você sente o seu marido mais frio com você, se você sente o seu marido mais distante de você, se você consegue perceber que algo está acontecendo, mas você não consegue saber o que é, você até pergunta, mas ele não fala. Então essa conexão entre vocês, se essa conexão ela tá acabando, se você percebe aí o olhar do seu marido também um pouco mais frio para você, se tudo isso acontece hoje no seu casamento, então você tá no lugar certo. Essa live ela é justamente para isso, é para saber como lidar com essa frieza aí do marido, tá? Então fica até o final que eu vou passar aqui bastante orientação que eu tenho certeza que vai ajudar você nesse processo. Primeira coisa que eu quero passar para vocês, que vocês entendam, né? O que é essa frieza do marido? Da onde vem? O que é? O que você consegue perceber, né? Porque quando a gente fala de marido frio, isso acaba ficando muito subjetivo quando a gente não traz para fatos, né? Principalmente quando a gente quer expressar isso de alguma maneira para ele, que é isso que a gente tá sentindo, né? Que a gente tá sentindo que ele tá frio. Então, essa maneira de expressar, a gente só consegue mesmo quando a gente traduz isso, quando a gente transcreve isso para fatos reais. Então, o que é? O que acontece? Você começa, quando você sente o seu marido frio, você começa a perceber alguns comportamentos que antes não existiam. Alguns comportamentos que antes eram comuns e agora não são mais. Por exemplo, se o seu marido antes ele chegava lá no trabalho e ele mandava para você um oi, cheguei, bom dia, tô aqui. E você ao longo, né, dos anos aí de casada, você se acostumou com esse oi, bom dia ao chegar no trabalho. E aí, quando você se depara com essa pequena ação deixando de ser feita pelo seu marido, você já tem um ar de estranheza. Peraí, por que será que agora ele não me fala mais bom dia quando chega? Então você vê, é uma coisa que parece tão sutil, só que pra quem tá ali vivendo todos os dias com a pessoa, todos os dias acostumada com isso, quando isso deixa de existir, você começa a prestar atenção e falar, opa, acende um sinal de alerta de que algo ali tá estranho, algo tá diferente na relação. Por exemplo, se antes o seu marido ele trazia mais presentes para você, né? Se ele era uma pessoa que ele tinha essa atitude já de te presentear, de te trazer presentes, de caprichar nesses presentes, de se preocupar com o que você gosta de fato. Se antes ele tinha essa atitude e você se acostumou com isso e de repente ele para, você também começa a achar estranho. Então, são essas percepções que fazem com que a gente comece a perceber essa frieza no marido. Por exemplo, se antes ele chegava em casa, te abraçava, te dava uma boa noite, sabe? Se ele fazia antes e agora ele não faz mais, você também percebe. Agora, uma coisa que é muito importante entender, que uma coisa é ele estar frio. Outra coisa que a gente acaba confundindo é essa frieza sendo como motivo. O que a gente confunde? A frieza sendo o motivo, o nosso casamento, e essa frieza tendo um outro motivo, uma outra razão. Só que o que acontece no casamento, a gente acaba confundindo. A gente acaba achando que essa frieza, ela sempre é relacionada ao casamento. E aí a gente deixa de olhar
para as outras possibilidades. Porque a vida, tanto do homem quanto da mulher, não é só o casamento. A gente tem outras áreas também que a gente se preocupa. Então as pessoas acabam confundindo muito isso. Acabam confundindo uma frieza devido à insatisfação conjugal, né? A uma frieza relacionada a outros assuntos. Quais são esses assuntos? Por exemplo, em relação ao homem, pode ser uma questão financeira. Então, se é um homem que ele tá com uma carga muito pesada de contas, de dívidas, se tem um negócio próprio e esse negócio ele não tá fluindo da maneira que ele desejava, isso é um motivo também de retração dele. Isso é um motivo de insatisfação dele. Por que não? Outro motivo, por exemplo, se é um homem que ele tem algum problema ali com os familiares dele. Quando eu digo familiares, a família de origem, né? Ou os parentes, como eu costumo dizer, né? Porque família agora são vocês, pai, né? Esposa, marido, filhos, enteados. Então essa é a família. Mas a família de origem, sendo pai, mãe, irmãos, primos, avós, se essa família ela tem algum problema, se ela tem ali algum assunto específico, algum assunto pontual, isso pode estar tirando o sono do seu marido também. Isso aí é uma coisa comum. E o homem tem uma característica de que não é igual a mulher que senta com a amiga e, sabe, desabafa. O homem, ele acaba trazendo pra si e ele acaba se retraindo. Ele acaba se isolando, acaba se distanciando. Então, essas relações aí familiares também podem estar tirando aí o sono do seu marido e, consequentemente, trazendo essa sua pulga aí atrás da orelha. Outra coisa também, que é um tabu entre os homens, que é essa questão de impotência, essa questão de ejaculação precoce. A gente sabe que isso é uma coisa que é comum, né, entre os homens, só que eles não falam. É uma coisa que entre eles é um tabu muito grande. Então, se o seu marido ele passa por alguma coisa relacionada a isso, esse distanciamento pode ser causado por isso. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que todas essas coisas aqui que eu tô trazendo pode ser um motivo, uma razão para ele estar do jeito que tá? Outra coisa também, os desafios que ele tem na vida dele, sabe? Tanto na parte profissional, como alguma conquista que ele tá buscando, que ele tá almejando, algo que pra ele tá tirando o sono, algo que pra ele tá fazendo com que ele foque, né, 100% da atenção dele, isso também pode estar distanciando ele de você. Então, a mulher, ela precisa ter essa sensibilidade de conseguir identificar, de conseguir diferenciar aí o que realmente é uma insatisfação entre marido e mulher do que é um problema com uma outra área do marido, tá? Então, essa é o primeiro entendimento que eu queria que vocês tivessem sobre essa frieza, que ela pode vir de diversos lugares e a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Faz sentido? Agora que eu vi, tem uma bola do Pedro bem ali. Do Instagram não dá pra ver, mas do YouTube dá. Eu tô gravando simultâneo, tem uma bolinha do figura. Então, vamos lá. Então, qual que é o melhor, assim, o benefício da gente prestar atenção nisso? Qual que é o benefício da gente encarar de frente essa frieza do marido? O primeiro benefício é você conseguir tratar o problema ali enquanto ele é pequeno. Por quê? Porque quando você está falando de uma frieza do marido, você precisa descobrir ali o que está acontecendo. Você precisa, além de ter essa sensibilidade de perceber, entender o que está acontecendo. Então, quando isso começa, esse é o momento. É como se fosse, se a gente falasse assim, tem um filhotinho de leão ali pra gente cuidar, pra gente alimentar. O filhotinho de leão é muito fofo, né? A gente consegue alimentar tranquilamente. Mas a gente só faz isso porque ele tá pequeno. A gente consegue cuidar, a gente consegue tratar, a gente consegue se aproximar. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção e entendam que vocês precisam, o melhor momento de encarar isso, essa frieza do marido, é logo que ela começa. Não dá pra deixar a situação ficar incontrolável e você ficar tentando supor
o que tá acontecendo e deixar ali, ó, o leãozinho crescer, até uma hora que você não consegue mais domar, você não consegue mais controlar essa frieza, você não consegue entender o que aconteceu. Então, o melhor momento para você fazer isso é quando o negócio ainda tá pequenininho, quando a frieza ela acabou, você começou a perceber esses sinais. É esse o momento. E isso vai ajudar também e vai evitar que esse marido, por não ter ali dentro do relacionamento, você como uma companheira de verdade, entendendo ali o que está acontecendo com ele, isso evita que o seu marido ele procure que ele busque isso fora do casamento. Tanto em relações extraconjugais, quanto em vícios, né, de jogos, por exemplo, vícios em outras coisas, como pornografia, quanto viciados no trabalho. Então, o fato de você tratar isso logo no começo, evita que esse escape, essa válvula de escape que seu marido tenta ter, desse problema que ele tá tendo, que isso aconteça, tá? E você tem que encarar essa frieza do seu marido também, não só como uma coisa ruim. Você tem que encarar isso como uma oportunidade. Então, por que lidar com essa frieza ela é uma oportunidade? Você fala, não, a Carol agora pirou de vez, meu marido tá frio, isso é uma oportunidade? Onde que é uma oportunidade pra mim? É uma oportunidade de você realmente fazer uma leitura ali do seu marido, realmente tentar entender se o problema que ele tá tendo é em outra área da vida dele. E como você, como esposa, pode ajudá-lo nisso. Porque uma coisa é você casar pra ser feliz e procriar. Isso não é o casamento. Isso é uma das coisas, um dos benefícios do casamento. Mas quando você para pra pensar no casamento, você vê que são duas pessoas imperfeitas, duas pessoas que têm sim defeitos, mas são pessoas querendo uma ajudar a outra. Então, essa é uma oportunidade de você fazer essa ponte, de você pegar esse momento e usar para realmente ser uma companheira, para realmente entender o que está acontecendo ali nesse casamento, o que está acontecendo ali na cabeça do seu marido, tá? Então, eu quero que vocês comecem a entender isso. Porque nem sempre o assunto está relacionado, nem sempre é você o problema, nem sempre são vocês, tá? Então, usa isso como uma oportunidade, certo? Faz sentido? E aí, vou falar pra vocês aqui de um erro muito comum que eu vejo que as pessoas cometem quando o assunto é a frieza do marido. O primeiro problema é achar que o problema é você. Achar que o problema é o casamento, achar que o problema é a relação. E esse achar é o problema, né? Esse supor é o problema. Quando você não para realmente entender o que está acontecendo. E aí, quando você faz isso, você acaba cobrando dele algo que não tá relacionado, sabe? Ele tá com aquele problema, ele tá com aquele assunto paralelo e você acaba cobrando uma atitude dele frente ao casamento, uma postura diferente, sem saber a fundo ali como que você pode ajudar esse homem. Porque uma coisa importante de ser entendida quando você quer ajudar alguém, eu escutei uma pessoa falando isso e eu não esqueci. A melhor forma de servir é ouvir. Então, se você quer servir o seu marido, se você quer ajudar o seu marido de alguma maneira, para escutar o que ele tá falando. Mas escuta sem cobrar, sem julgar isso dele. Porque quando você faz isso, quando você cobra o seu marido, na verdade, você tá cobrando ele de algo que tá faltando em você. Sabe por quê? Porque a gente fica muito tentada a querer que o marido, ele supra algo na gente, né? Que ele supra uma insatisfação ou algum certo tipo de infelicidade na nossa vida. Então, quando a gente tem essa cobrança em razão dessa frieza, quando a gente tem essa cobrança de que antes ele supria essa infelicidade que você tá tendo, antes ele fazia isso e agora ele não faz mais, você para de olhar para a pessoa mais importante aí na relação, que é para si mesma, que é quem você tem controle, né? A gente tem controle sobre a gente mesmo.
Então, uma vez que você não olha pra si, uma vez que você percebe que a sua autoestima tá baixa, que você tá sem autoconfiança, que você tá começando a desconfiar das coisas, será que é pra ele que você tem que cobrar? Será que é dele que você tem que cobrar? Então, esse é um erro muito comum que eu percebo. Vi o marido frio, mas não pra analisar se esse mínimo aí, ele tá sendo feito. Porque pra gente se relacionar com o outro, a gente tem aquele velho ditado, né? Pra gente ter um casamento, a gente não pode ser 8 ou 80. O 8 é aquela mulher que ela se anula pra tudo, né? É aquela mulher que ela deixa de viver pelo casamento, ela deixa de viver pelo marido, ela deixa de viver e ela começa a ter uma baixa autoestima muito forte. E ela fica muito dependente emocionalmente desse marido. E tem uma hora que esse marido, ele começa a se sentir muito cobrado na relação. Principalmente quando ele tá passando por um desafio, né? Então, nesse caso, nesse exemplo, se o marido tá passando por um desafio, seja, vamos supor aqui, tá? Um problema familiar, um problema com o pai, um problema com a mãe. Se ele tá passando por isso e ele tem uma esposa que tá dependente emocionalmente dele, e antes ele conseguia suprir essa dependência emocional, agora quando ele vê essa atenção aí dividida, ele começa a não conseguir suprir. Entendeu? Mas não porque ele não ama mais a esposa, não porque ele tem outra mulher, não porque o amor acabou. Não é por isso. É porque agora ele não consegue suprir essa dependência emocional que antes ele conseguia. Deu pra entender? Faz sentido isso pra vocês? É importante a gente ter esse entendimento. Então, tem esse 8 e tem a mulher que ela é o 80, né? É aquela mulher que ela começa a ter uma autoestima tão grande, tão alta, tão inabalável, que isso acaba atrapalhando a relação. E quando isso atrapalha a relação? Né? Vocês podem até me perguntar, Carol, mas isso não é bom? É bom até a página 10. Por quê? O que acontece aí quando a mulher, isso sobe muito a cabeça? A mulher, ela se acha autossuficiente pra tudo. E aí ela começa a se questionar, pra que eu preciso de um marido? Se eu sou autossuficiente. E não é assim, né, gente? A gente precisa das pessoas pra tudo na vida. A gente precisa do outro pra tudo. E se a gente é casado, se a gente quer ter uma relação com o outro, é pra um somar pro outro. Então, quando a gente começa a ter um egocentrismo muito grande, né, a gente no centro, quando a gente começa a deixar isso tomar conta da nossa vida, isso acaba atrapalhando as nossas relações, principalmente com as pessoas que estão perto da gente ali, tá? Então, o primeiro erro comum que eu vejo é esse, é você atribuir ao seu marido essa cobrança, você achar que essa frieza dele está relacionada só com você. Então, esse é o primeiro erro. Segundo erro é querer saber algo que nem ele sabe. Quantas de nós, quantas mulheres também eu já não ouvi falar que estavam com um desafio aí no casamento, na vida pessoal. Na verdade, essa mulher, ela nem sabia qual era o problema dela. Era uma confusão tão grande, né? A gente fala que é a famosa crise existencial. Você não sabe nem quem você é, nem pra onde você tá, nem onde você tá, nem pra onde você quer ir. E aí, se você cobra isso do seu marido, não, mas o que tá acontecendo? O que você tem? O que foi? O que é? E se nem ele sabe, tem uma hora que ele vai olhar e vai falar, bom, cadê o problema? Onde tá o problema? Eu acho que o problema é você. Entendeu? Muitas vezes isso acontece com a gente também. Nem a gente sabe onde tá o problema. Nem a gente sabe o que tá acontecendo com a gente. É a famosa crise existencial. Que acontece com qualquer um. Com a mulher e com o homem acontece. E isso aconteceu comigo também. Eu pensava um pouco assim, sabe? Teve um episódio que aconteceu que o Wellington estava com um problema com o familiar dele e eu via ele muito distante de mim. Via ele distante e você via que, assim, né? Agora eu olhando de fora, né? Olhando quando eu tô fora da situação, com tudo que eu precisava construir já construído no meu casamento, agora eu consigo entender que naquele momento ele tava com uma crise existencial, ele tava com problema na família, ele tava com, sabe? Ele tava nesse momento que todos nós temos. E eu achava que o problema era eu achava que o problema era o casamento. E eu brigava por isso, sabe?
Teve uma vez que eu falei, você não quer mais saber o que foi que tá acontecendo. E homem, gente, homem tem uma questão de ser muito fechado. Homem é muito reservado. Pro homem falar que o que ele tá sentindo, isso tem que estar assim, sabe, já aqui, entalado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes nem ele sabe o que ele tem, tá? Então é uma coisa também, um erro muito comum que eu vejo. Outro erro comum que eu vejo também é quando você percebe que, o problema ele não é esse. Eu tô vendo que ele não tem nada com a família, não tem nada disso que você falou. E aí você começa a ir para aquele outro lado, que é o que todo mundo teme. Será que ele tem outra pessoa? Será que o meu casamento ele tá à beira do divórcio? Será que ele não me ama mais? Será que ele quer ficar solteiro? O que será? Será que ele cansou de mim? Um erro comum é não observar isso também, tá? Porque quando a gente fala dessa relação extraconjugal ou de querer divorciar, quando o marido ele tem certeza, né? Teoricamente, né? Porque a gente sabe que se ele tá procurando ali um culpado, pode ser que ele ache que o culpado é você, assim como você acha que ele é, né? Pela sua infelicidade. Mas se na cabeça dele, nesse momento, ele tem certeza que o problema é a insatisfação conjugal, é a insatisfação ali no casamento, se você tem isso presente no casamento de vocês, você não pode fechar o olho pra isso. Então isso é um erro comum também, tá? É você fingir que nada tá acontecendo. Você não observar os outros sinais. Então qual que é o jeito certo? Se isso estiver acontecendo, observar outros sinais dentro do casamento. E quais são esses sinais? Então, vou falar aqui pra vocês. Além da frieza, esconder celular. Além da frieza, bloquear tudo com senha. Além da frieza, grosseria, ignorância, arrogância. Além da frieza, um homem que antes chegava no horário, não chegar por motivos que cada dia tem uma desculpas deslavadas. Então tudo isso são sinais para que você perceba que aí sim tem algo diferente, tem algo estranho acontecendo realmente no relacionamento. E aí você fala, Carol, tá, então agora eu entendi o jeito certo de observar se o sinal é esse mesmo. E como que eu faço para reverter isso? Como que eu faço para dar um jeito? Então eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. O cérebro do homem, ele funciona diferente do cérebro da mulher. Por quê? O homem, na época das cavernas, ele era o responsável por alimentar a prole, por caçar, por explorar outras regiões. Se acabava alimento numa região, ele ia para outra. Então o homem, ele trouxe no cérebro dele, desde lá da época das cavernas, durante a evolução, ele trouxe ali o cérebro primitivo. Ele tem ali dentro esse instinto de caça, esse instinto de explorar, esse instinto de conquistar. Se esse homem começa a ver que no casamento dele não tem mais nada a ser conquistado, se esse homem ele começa a perceber isso na relação dele, esse homem ele dá um jeito de buscar essa conquista em outro lugar. E esse lugar não precisa necessariamente ser uma relação extraconjugal. Esse outro lugar, ele pode ser vícios, ele pode ser vícios em jogos, vícios em pornografia, pode ser vício em trabalhar, pode ser diversas outras coisas que tragam para ele essa necessidade que ele tem. E, gente, isso é do homem. Isso é da época das cavernas, tá no cérebro dele. Tem uma região do cérebro dele que é ativada ali, quando ele tá nesse período de conquista. Então, se ele não tem mais esse período, essa conquista dentro do casamento, ele busca fora, sim. E daí vem dessa frieza, daí vem essa perda de interesse. E aí você pode falar pra mim, Carol, então tá. Então eu entendi isso, eu entendi que isso é uma necessidade do homem. Por que é do homem? Por que não é da mulher? Porque a mulher, na época das cavernas, era a que ficava responsável ali pela prole. Então esse instinto de caça, ele é muito mais aguçado no homem, muito mais.
Porque a mulher, ela tinha mais essa necessidade de cuidar, essa necessidade de acolher. E isso a gente carrega também no nosso DNA, no nosso cérebro, tá? Então, como atrair esse interesse de volta? Tem duas maneiras, a maneira que é errada e a maneira que é certa. A maneira errada de atrair esse interesse de volta é quando a gente faz isso única e exclusivamente para agradar o marido. Quando a gente faz isso única e exclusivamente para atrair o interesse dele de volta. Sabe por quê que isso é errado? Porque isso é uma coisa que a gente não consegue sustentar. Por exemplo, se você vai mudar a sua aparência física para agradar. Não é todo dia que a gente consegue estar no nosso melhor momento, né? Não é todo dia que a gente consegue estar com uma aparência legal. Não é todo dia que a gente consegue trazer essa autoconfiança para a parte exterior. Agora, quando você começa a olhar para dentro é fogo, né? Para dentro de si, quando você começa a buscar esse algo interessante dentro de você, aí isso, minha filha, não tem o que te tire, não tem idade que chegue que vai te tirar. Essa autoconfiança de dentro. E de onde vem essa autoconfiança? Essa autoconfiança, ela só pode vir a partir do momento em que você para se olhar. A partir do momento que você para se ver como mulher. Porque quando o problema vem no casamento, quando a relação ela não tá boa, a gente tem... É automático a gente querer olhar pro outro e achar no outro o defeito. Porque a gente não tá parando pra olhar pra gente. Os nossos desafios do dia a dia, eles são tão grandes. As correrias do dia a dia, elas são tão, né, absurdas hoje, que a gente não para pra olhar pra gente. Agora, quando a gente faz isso de propósito, quando a gente para se conhecer, aí o negócio começa a mudar. Sabe por quê? Porque aí você começa a perceber coisas em você que antes te traziam entusiasmo, você deixou de fazer e você acabou perdendo seu brilho. Agora, quando você olha pra você e consegue recuperar o que te trazia esse brilho, consegue recuperar esses motivos pra agir, pra ser feliz, pra lutar, aí você começa a se tornar interessante. Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto e eu ensino no Elo no Lar, né? Porque o Elo no Lar, que é o meu treinamento de relacionamento, ele tem 3 pilares que são pilares fundamentais para construir o casamento de volta, para restaurar o casamento. E um desses pilares é justamente isso que eu ensino, é trazer esse autoconhecimento. E lá dentro a gente tem uma ferramenta de autoconhecimento que ela é muito poderosa, em que a gente se faz uma série de perguntas. E nessas perguntas é o momento que a gente para, e é uma atividade difícil, né? É um exercício difícil de se fazer. Mas é o momento que a gente para e a gente consegue realmente enxergar coisas que a gente não enxergava. É o momento que a gente começa a olhar e falar, nossa, eu não fazia isso. Olha como que eu pequei aqui. E não é um momento que você usa para se criticar. Muito pelo contrário, é um momento que você usa realmente para se analisar e ver o que diferente você pode fazer daqui para frente. E é para você. E aí, eu quis trazer aqui 3 perguntinhas que lá tem inúmeras perguntas. Eu acho que tem mais de 50 perguntas que a gente se faz. Mas lá aqui eu trouxe 3 perguntinhas para você começar a se fazer. E por que você tem que fazer isso? Por que você traz esse autoconhecimento? Primeiro que, se você quer ajudar o seu marido, se ele tá nesse processo de não se encontrar mesmo, e você quer ajudá-lo de alguma maneira a se encontrar, como que você pode ajudar ele a fazer uma coisa que nem você sabe fazer? Então, se o seu marido ele tá num processo em que ele tá meio perdido na vida, como que você consegue ajudar ele a se achar se nem você se achou ainda? Por isso que eu tenho nesse meu treinamento esse pilar de você se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, você aprende a fazer com você consegue ajudar seu marido também. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo é, quando você cria esse interesse, quando você cria esse seu entusiasmo pela vida, tá travando muito? A Daiane escreveu aqui pra mim. Eu acho que é minha internet. Espera só um pouquinho, vou fazer uma gambiarra aqui, ver se dá certo. Peraí. Cuidado, Torzinha.
Vamos voltar aqui, vamos ver se agora vai, tá? Qualquer coisa vocês me avisam. Quando você olha pra si e você começa a olhar pra outras áreas da sua vida também, porque você viu o que eu falei pra vocês? Às vezes o homem, ele não tá com problema com você, ele tá com problema em outras áreas da vida dele. E se você acha que você tá com problema no seu casamento, é só nessa área que você olha, é só pra isso que você foca. Ah, então beleza, Letícia, obrigada. Então tá bom, tá ótimo. Então dá uma olhadinha na sua internet aí, sai, entra de novo, vê se melhora, tá? Então talvez seja isso, seja seu sinal aí, tá bom? Mas voltando aqui, quando você para pra fazer isso, quando você para pra olhar pra você e quando você traz esse entendimento de quem você é, entendimento do que você é capaz, de todas as áreas, fora o relacionamento que você pode explorar, de tudo que você consegue construir na sua vida, aí você tira o foco do problema, desse problema que você acha que é o problema da sua vida, e você começa a olhar para possibilidades, para oportunidades de construir a sua autoconfiança, o seu entusiasmo, a voltar a ter o seu brilho no olhar. E é nesse momento em que você começa a fazer isso que o seu marido começa a olhar você diferente. E aí ele fala, tem alguma coisa diferente nela. O que tá diferente nela? E aí o que acontece? O que acontece aqui, ó, no cérebro dele? Volta o interesse. Volta essa necessidade de conquistar. E é nesse momento que você começa a ensinar e a trazer para o seu marido tudo que você aprendeu, certo? Então, eu acho que essa é uma orientação. Deixa eu trazer as perguntas aqui para vocês e aí eu finalizo. Quais são as perguntas que eu quero que vocês reflitam hoje, tá? Eu separo tempo para fazer o que eu quero? Se faz essa pergunta. Eu separo tempo para me divertir sozinha com coisas que eu gosto? Eu separo tempo para relaxar, para descansar? Eu separo tempo para fazer, né, para descansar, para relaxar com frequência, ou eu fico adiando, só faço quando dá? Então são perguntas que eu quero que vocês comecem a se fazer. E no Elo no Lar tem uma série de outras perguntas que a gente faz, mas essas perguntas, elas começam a fazer você refletir sobre quem tá sendo você hoje pra você. Você tá dedicando esse tempo pra você? Porque se você fica só vivendo, sobrevivendo e fazendo tarefa em cima de tarefa, responsabilidade em cima de responsabilidade, obrigação em cima de obrigação, você acaba perdendo o brilho. E quando você perde esse brilho, você acaba ficando desinteressante mesmo, entendeu? E eu digo isso não pra você melhorar o seu casamento, não é só por isso. Mas é porque é pra você ter seu brilho de volta, sabe? Primeiro você, primeiro o seu brilho. Eu acho que isso é uma condição psicológica pro seu casamento ser bom. Isso é um pré-requisito pro casamento ser bom, certo? Ó, teve uma pergunta aqui, ó. O que fazer quando a pessoa ela é muito insegura? A insegurança, ela pode vir de vários fatores. Por exemplo, pode ser algo que aconteceu na infância, pode ser algo que aconteceu com experiências do dia a dia, né? Que trouxeram experiências ruins, que trouxeram para essa pessoa uma sensação de que ela nunca vai conseguir algo. Essa insegurança, ela pode vir de comparação. Tem uma série de locais, né? Tem uma série de ganchos, de gatilhos para essa segurança ela acontecer. E agora, o que você precisa fazer é, primeiro, descobrir de onde vem essa insegurança. Inclusive, até eu tenho uma aluna que a gente percebeu que no caso dela, a insegurança dela vinha de uma experiência anterior, de um relacionamento anterior. Então, é importante olhar para sua trajetória e tentar identificar de onde vem essa insegurança. E dependendo, aí sim, dependendo de onde vir, dependendo de como você consegue descobrir, por isso que, né, lá no treinamento a gente tem uma sessão individual justamente para isso. Quando você começa a entender de onde vem, aí é mais fácil de tratar. Porque não adianta, eu posso te falar aqui 1 milhão de coisas, mas eu precisaria entender de onde está vindo, qual que é a fonte, qual que é a origem dessa insegurança, tá?
Mas uma coisa que eu já te adianto que pode ser que te ajude é comparação. Comparação é uma coisa terrível. Então, é a chave da porta da insegurança. É você se comparar com as pessoas, tá? O que você tem que fazer é se comparar consigo mesma ontem. Então, se eu quero me sentir mais segura amanhã, eu vou me comparar comigo ontem. Entendeu? Se eu quero fazer isso, eu tenho que comparar comigo ontem. Então, essa comparação, ela acaba sendo prejudicial para a sua segurança. E independente de onde esteja aí essa origem, o que é legal vocês entenderem tem como reverter, tem como resolver, tá? Isso aí é imprescindível entender. Não é porque você hoje é inseguro ou insegura que você vai ser pro resto da vida. Não, tem como mudar, tem como resolver, tá? Então, gente, é isso que eu quero dizer aqui. Se você tá passando por isso num casamento frio, se você percebe o seu marido dessa maneira, tem essa sensibilidade de entender o que tá acontecendo. Tem essa sensibilidade de perceber se tem outros sinais. Porque se não tem outros sinais, começa a ser companheira e tentar ajudar ele nisso, tá? Não desiste do seu casamento, não acha que porque você tá à beira do divórcio ou porque você tá empurrando o seu casamento com a barriga, que você tem que desistir para começar a ser feliz. Inclusive, isso é uma coisa que até eu conversei com uma pessoa há pouco tempo sobre isso. É uma pessoa que achava que ela precisava se libertar do marido para ser feliz. E ela se separou. E quando ela conseguiu ser feliz sozinha, ela percebeu que ela não precisava ter se separado. E ela ama ele até hoje, só que agora ele tem outra família. Então você entende? Você entende que a gente acaba desistindo antes de fazer o que precisa ser feito? A gente acaba desistindo antes de transformar o que precisa ser transformado e prestar atenção no que precisa prestar atenção? Porque, gente, problemas acontecem nos relacionamentos. Mas desistir, tem que desistir, tem que tentar resolver antes. Você imagina se uma criança desistisse de andar no primeiro tombo? Não ia andar, né? O que a criança faz? Ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta. Ela não desiste, porque senão ela não anda. Entendeu? Então eu espero que vocês tenham tido aí essa lição e a gente se vê aí no próximo vídeo. Amanhã tem live cedinho, às 10h30, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.